chega nisso, tranquilo, cara. Uma tela de cadastro com 20 informações. 20 informações sossegadas. Se for fazer uma ficha cadastral, chega em 20 facilmente. Começando ali nome, endereço, número, bairro, indo para renda, quantidade de anos que você está na mesma residência e tal. Multiplica esses 20 por 2, porque é um componentezinho para informação e um label do lado para descrição. Coloca mais uns botões embaixo, já deu, cara. Então é rapidinho para chegar nessa quantidade. Então vamos lá. No Java, a gente não tem acesso direto às propriedades via programação. Travou de novo? Diferentemente de outras linguagens, como no Delphi, que você vai lá simplesmente fala o nome do componente .text e seta o texto, no .NET também é assim e tal, no C#. No Java, você não tem acesso direto a essas propriedades, elas são encapsuladas, então você tem que utilizar métodos que os componentes já provêm. Então, para atribuir texto, é o setText. A gente já fez isso na aula anterior, clicava no botãozinho e mudava o texto. Então, vamos lá. Quando você já clicou pela primeira vez no Action Performed, é só clicar 2 vezes no botão que ele já vai para o método. Então, vamos lá. Eu vou pegar prática em fazer isso aqui. Acho que vou criar uma tela de atalho para... Então, eu arrastei o label. Olha lá, já não fiz. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Arrastei o cara para lá e não mudei o nome. Então, LBL exemplo. Vou no botão e vou programar. LBL, utilizem o Ctrl espaço, porque ele já faz a sugestão, se só tiver uma possibilidade, ele já preenche para você. E te ajuda no case sensitive, ou seja, na diferenciação no maiúsculo e minúsculo. Vai setar um texto? Set, text, Ctrl espaço. Vai rapar. E aqui dentro, você põe a sua mensagem. Não precisa salvar, embora seja bom, né? Mas toda vez que você compila, ele já salva o seu arquivo. E está lá, funcionando. Uma coisa que a gente não aprendeu na aula anterior, que é fundamental para fazer qualquer brincadeirinha aqui, qualquer exemplinho, e é isso aí, eu vou ter que explicar de novo quando o pessoal vier, que a sala estiver cheia, é para você pegar a informação, que muitas vezes é mais importante do que você atribuir. Então eu vou colocar um text field aqui, vou colocar ele um pouquinho para lá. Vamos trocar o nome desse cara, né? EDT, exemplo. Tá vendo que eu estou utilizando as mesmas nomenclaturas que o Adriano usa, né? Para não atrapalhar a cabeça de vocês, porque senão você vai numa aula, é uma nomenclatura, né? Tanto que aqui ele chama text field, ele nem chama edit, como no Delphi, mas eu vou utilizar a nomenclatura EDT. Legal. E agora eu quero o seguinte, eu quero pegar o conteúdo que eu digitei no text field e jogar no label. Então, eu faço a mesma coisa, LBL, exemplo, ponto, setText. Aqui ele deixa disponível para eu digitar o texto. Só que agora eu quero pegar o texto do meu outro componente, componente EDT exemplo. Eu venho aqui, EDT exemplo, ponto, getText. Assim como todo método, ele termina abrindo e fechando parênteses, que seria o lugar para passar os parâmetros. Ele não tem nenhum parâmetro, simplesmente abre e fecha o parênteses. Então vamos entender isso aqui com mais detalhe. Eu estou setando, acostumem-se a essa nomenclatura, tá? Eu estou setando o texto do LBL exemplo com o quê? Com o texto eu estou setando o texto do LBL exemplo com o texto que vem do EDT exemplo. Como é que eu pego o texto do EDT exemplo? A partir do getText. Então eu pego o conteúdo que eu digitei no EDT exemplo. Como é que eu pego? GetText, né? Se tivesse pessoal do ensino médio aí que faz inglês aí, né? O pessoal já está por dentro. Então eu pego o conteúdo do EDT exemplo e seto no LBL exemplo.
É meio difícil de entender o conceito inicialmente, mas uma vez que você entende, dá um clique assim. Vocês entenderam o que está acontecendo aí? Ainda não? Vou explicar ele em partes separadas. Se eu fizer só isso aqui, ó, vou comentar esse código aqui. Se eu fizer só isso aqui, lbl exemplo.setText e digitasse aqui um texto. O que ele está fazendo? Ele está simplesmente setando esse texto aí no lbl. Beleza. E se eu quisesse que no lugar desse texto fosse alguma outra coisa? Eu posso colocar qualquer coisa aí, desde que seja uma string. Porque o método setText espera uma string. E o método getText do EDT, do TextField, ele retorna uma string. Que string que ele retorna? A que você digita dentro dele. Então, se o método getText do EDT exemplo retorna a string que está dentro dele, eu pego esse conteúdo e jogo dentro do método setText. Vou criar isso de uma outra forma para ficar mais fácil de entender. Na prática, isso... O que vai acontecer? Ele vai pegar o conteúdo que você digitou ali no TextField. Quando você apertar o botão, ele vai jogar no label. Então vamos lá. Vou criar uma variável string. Oh, caramba. Criei uma variável string texto, vtexto, e estou atribuindo à variável vtexto o getText do EDT exemplo. O que eu estou fazendo nesse momento? Criei uma variávelzinha, joguei o conteúdo que eu digitei lá no textbox dentro da variável, só. E aqui embaixo eu vou fazer lbl exemplo.setText. Ou seja, agora eu vou jogar dentro do lbl o conteúdo de quem? Da minha variável vtexto. Agora ficou em partes, né? Ficou mais fácil de entender. Primeiro eu peguei e criei uma variável, joguei dentro dele o valor que estava no edit. E depois eu atribuí ao label o conteúdo dessa variável. Vamos ver o que acontece aí na hora de compilar. Foi lá e atribuiu no meu label o conteúdo dessa variável. Tá? Esse é o primeiro passo aí para a gente começar a fazer alguma brincadeirinha utilizando Java. Outras observações aí que eu não fiz na aula anterior. Essas janelas aqui, sempre que você perder alguma delas, você pode recuperar elas através dessa paleta Window, tá vendo? Perdeu a Properties, perdeu a Palette, perdeu a Inspector, tá tudo aqui. Se não tiver nessas mais comuns, você pode dar uma caçada nelas aqui. Tá? Elas vão estar aqui dentro desses subitens. Elas se comportam, você pode deixar elas escondendo automaticamente, dessa forma. Travou? Você pode deixar elas aqui escondendo automaticamente, só aparecendo quando você clica. Ou você pode clicar nessa bolinha e travar elas, tá vendo? Só que é importante na hora que você está precisando um pouquinho mais de espaço, que está meio bagunçada a coisa. Aí você fala, pô, não quero ficar com todas essas janelas abertas, eu vou precisar um pouquinho mais de espaço. Quando você abre, essa output fica aberta, olha a espação que ela come. A primeira coisa que eu faço é arrancar ela, porque, pô, não preciso, né? Então, eu trabalho assim, projeto, para eu ficar vendo aqui os meus arquivos, para navegar, palete, porque você está arrastando toda hora, tem gente que gosta de trabalhar com a palete aqui em cima, e a Properties aqui embaixo. E clicou no componente, estou vendo as propriedades dela. Às vezes eu tenho que ajustar isso aqui, tem hora que eu estou usando mais a Properties do que a palete. E a Inspector, para você ver aí onde é que está seu componente. Clicou no componente, ele ilumina aqui na Inspector. Beleza, pessoal? Já dá para a gente brincar um pouquinho, né?